Boa tarde, né? Hoje vocês observaram que eu estou usando aqui o próprio livro de vocês, né? Para explicar para vocês o nosso conteúdo. O nosso gênero é muito fácil, nosso gênero do capítulo 9 é carta de leitor, tá? Utiliza alguns textos de jornais, né? De revista, para justamente chegarmos a esse gênero. Qual o objetivo de uma carta de leitor? Vocês já conheciam esse gênero? Vocês sabem como é que se constrói uma carta de leitor? Eu acredito que sim, né? Um gênero conhecido. É um gênero que vocês já têm um contato com ele, eu acredito, desde do início, quando vocês entraram no até o fundamental menor. Algumas séries, desculpa, já trabalha com carta de leitor, tá bom? Então o próprio nome já diz, leitor. Quando alguém assina um jornal, é assinante de jornal, assinante de revista, e aí tem várias matérias lá. Dentre essas matérias, tem uma que lhe chamou a atenção. Em que sentido? Ou você vai criticar, ou você vai elogiar, ou você vai complementar, ou você vai mostrar algo que aconteceu. Tem leitor, inclusive, que posta, que coloca uma carta em um jornal mostrando um erro em possível matéria. Isso não aconteceu no meu bairro, às vezes faz matéria de um bairro, né? E aí mostra um problema que existe nesse bairro que o morador denunciou, e aí a pessoa fez a matéria e tudo mais, tudo bonitinha, organizada. E aí o leitor viu, né, que algo fugiu ao controle, algo mostrou que não realmente acontecia. Então o que ele faz? Manda uma carta de leitor para esse jornal apontando a possível falha. É lógico que o jornal vai ter que averiguar, já que o jornal trabalha com fatos verídicos, tá bom? Mas tem sempre alguém para mostrar alguma coisinha que de repente precisa dar uma melhorada. E o jornal, pessoal, eles já trabalham com essa possibilidade de abrir esse espaço para o leitor justamente por isso, para tentar melhorar, né? É lógico que tem as críticas, né, que são aquelas críticas destrutivas, que sempre tem aquelas pessoas que criticam mesmo no sentido de derrubar, entendeu? Mas tem também as críticas que são construtivas, aquelas que servem para melhorar, para ver o que está errado, para ver o que precisava ser feito, para ver o que precisava dar uma repaginada, tá certo? O jornal também ele trabalha essa partezinha direcionada ao leitor. É a ponte que ele tem para saber se realmente o leitor está gostando, se o leitor está querendo criticar, se ele não está, se está tudo certinho. E na carta de leitor também, bem que nessa página de vocês, na 88, aqui ó, tem algumas características, tá certo? Que precisa ter na carta. Ela tem a data, ela tem o destinatário, né? Ela tem o corpo da carta, que esse corpo é justamente mostrando o que a pessoa quer apontar ali, né? Se ela vai criticar, se ela vai elogiar, se ela vai adicionar mais alguma ideia, né? Vai depender do que ela gostou ou não da reportagem. Vocês terão a oportunidade de fazer isso já na nossa produção de texto, tá bom? E aí, ela tem o corpo, né? Ela tem a despedida e a assinatura. Essa assinatura, não é necessário colocar todo o nome do leitor, todo o nome da pessoa. Alguns optam por falar simplesmente o que aconteceu, mas que não quer expor, né? Não quer expor o nome, não quer expor a pessoa. E aí eles colocam, às vezes colocam somente as iniciais, tá? E outros não, já preferem realmente colocar o nome, ou alguns colocam as iniciais e a cidade de onde está escrevendo aquela carta. É importante também, assim que for feita a carta, colocar a matéria, né? A pessoa está direcionando a que matéria, a que jornal. É lógico que tem o jornal apropriado, que você já vai mandar para esse jornal. Mas não custa nada colocar o jornal, a matéria, o dia e a pessoa que fez, né? Para ficar mais fácil deles poderem fazer uma possível intervenção relacionada à ideia que você colocou, tá certo? É posto aqui, né, nas indicações de vocês, que é uma linguagem formal. Só que nem sempre a carta de leitor ela tem essa linguagem formal e rebuscada, né? Há aquele leitor
né, que ele é um pouco mais simples, então ele fala de maneira mais simples, né? Então ele escreve também de maneira mais simples. E ele coloca ali. E é isso que é legal, essa ponte que é legal, é a diversidade de leitores de um possível jornal, né? São leitores variados, tem aquele leitor, né, que ele é mais formal, mas também tem um leitor que ele é mais leve, né, que ele escreve de uma forma, a forma dele escrever, tá bom? E assim, o jornal, é lógico que ele faz a intervenção, às vezes ele corta um pedaço do texto, né, e coloca só as ideias principais. Só que não é de bom grado está cortando, por exemplo, a forma que o leitor coloca o seu ponto de vista. Mas por que isso? Mas se o leitor de repente escrever a palavra errada, não, escrever a palavra errada, ele vai poder consertar aquela palavra. Ele não vai poder mudar, é a palavra, é a ideia que o leitor teve de colocar naquele jornal, o ponto de vista dele. Porque ele estaria mudando a opinião, então não teria graça. Por que o leitor colocou a opinião dele, de repente o jornal foi lá e tirou, né? Será que seria legal isso? Não seria. Então ele faz a correção ortográfica, mas ele não muda a ideia que o leitor quis colocar relacionado àquela matéria ou qualquer outra coisa que ele resolveu opinar. Tá certo, pessoal? Só lembrando também que é um texto curto, né? É diferente dos outros textos, diferente, aliás, dos outros textos, não. É diferente da nossa carta pessoal, que é uma carta bem gigante, né? Que você expressa ali as suas ideias, você escreve de maneira descontraída. A carta de leitor, não, ela é pequena, ela já vai direto ao ponto, né? Algumas pessoas preferem escrever mais, né? Porque ela quer argumentar mais, ela quer mostrar mais a respeito dos acontecimentos. Outros não, né? Eles já vão direto ao ponto e falam ali só mesmo o básico. Então, uma das características da carta é a objetividade e direto ao ponto, falar somente o necessário. Até porque já foi dito, né? Quando o leitor faz essa carta, é porque já teve uma antecedente, já teve uma matéria. Então, ele não precisa relembrar. É por isso que é importante colocar a matéria sobre a qual ele está fazendo essa reivindicação ou essa elogiando, né? Dependendo do ponto de vista que ele vai colocar, a matéria, a data e o jornal. Por quê? Porque o leitor, a pessoa que vai ler essa carta desse leitor, ela pode muito bem ir lá no jornal procurar e relembrar. Mas se quiser também só relembrar o que foi que aconteceu, você pode fazer isso na introdução, tá certo? E por mais que seja uma carta de leitor, pessoal, que é mais assim, mais leve, é uma linguagem mais simples, digamos assim, né, que pode ser formal também, você tem que ter cuidado até com os argumentos que vai colocar, né? A forma para não estar denigrindo, sempre bato nessa tecla, até porque vai ser um jornal, é um jornal de repente de grande circulação. Então muitas pessoas verão a tua postagem, verão o que você publicou, tá bom? Então nós vamos fazer uma atividade bem curtinha, coloquei mesmo só algumas questões, só para vocês poderem ficar mais por dentro do nosso gênero e também uma produção, já que é um texto pequeno, acho que vai ser legal vocês poderem fazer essa produção de texto. Então vamos lá, vocês vão fazer somente a atividade da página 88, tá bom? Da página 88. E aí, deixa só a tia mudar aqui. 88. E lá no Você Constrói, nós temos também uma produçãozinha de texto básica. Para isso, você vai precisar voltar e ler, né, a matéria na era digital. Mas para o início do seu livro, precisa voltar um pouquinho para poder ler. Então, é só isso que vocês vão construir, vão fazer. Responder a página 88 e fazer o Você Constrói. Dessa forma, vocês vão contemplar todo o capítulo 9, tá? Foi uma forma que eu encontrei de resumir para vocês, de facilitar um pouco o entendimento, né? Vocês vão praticar, vocês vão ter que fazer, colocar a mão na massa mesmo, tá bom? Fazer a produção de texto e fazer uma pequena interpretação mesmo de um texto para poder identificar as partes, tá certo? Então, se vocês tiverem dúvidas, já sabe o que fazer, manda mensagem. Se a tia não puder ver na hora, mas depois eu vejo e respondo, tá?
Então eu fico aguardando e até o nosso próximo encontro, tá? Beijos!